Alô, amigos do Urbano, começa agora o 100º, o último e o mais triste episódio da história do Amigos do Urbano. Eu sou o Vinícius Cabral e mais triste porque no último dia 4 de julho, nosso amigo Fernando Ribeiro, o eterno Fernando Ribeiro, infelizmente faleceu e deixou esse vazio imenso aqui, né, pra gente, pros amigos, pros familiares. Era um jovem de 42 anos, tinha muita coisa a fazer pela frente, mas nesses 42 anos que ele viveu, ele fez muita, mas muita coisa, tanto na vida dele pessoal, um cara muito família, né, a vida profissional, um cara bem sucedido, e também como autor, pesquisador e produtor de conteúdo sobre o Santos Futebol Clube. Como vocês já viram, eu estou aqui rodeado de 3 grandes amigos também, que já eu vou apresentar, mas, resumidamente, esse programa vai ser uma homenagem que, para mim, né, um dos maiores santistas que eu conheci, se não o maior, né, autor de livros, co-apresentador aqui do Amigos do Urbano, um pesquisador de mão cheia, um cara que lutou bravamente. O Marcelo está mostrando aí os livros, né? Lima, o Lula, enfim, ele lutou bravamente pelo Santos, tanto na vida dele pessoal quanto na vida dele como, vamos dizer assim, profissional, como autor, né, e produtor de conteúdo, um cara que era santista de corpo e alma, de time e de cidade. Esse episódio é dedicado totalmente à família do Fernando, à mãe, Dona Neiri, que não perdia um episódio do Amigos do Urbano desde o começo, ela ouvia todos, ao pai, o seu Zé Carlos, aos irmãos, o Teco, né, o Alexandre, mas eu chamo ele de Teco, também um grande camarada, um cara que já fui muitos jogos com ele, a irmã Vanessa, aos filhos, Arthur e Murilo, que são 2 garotos incríveis. O Brandi também tem bastante contato com eles, né? A gente vai muito em jogo. Os meninos pegaram esse gosto do Fernando por não só por ser santista, mas também por irem à Vila Belmiro. E com certeza eles vão continuar indo com a gente. Já fica o compromisso. Eu falei para eles que eu quero continuar indo com eles na Vila, que eles podem contar comigo. E também a Carol, a companheira do Fernando, que dividiu os últimos 5 anos de vida do nosso querido amigo. Falando aqui rapidinho sobre o Amigos do Urbano, em 2020 a gente colocou isso em prática, né? Pandemia bateu. E aí, tempo livre de sobra, falando, bom, vamos fazer um podcast sobre a história do Santos. E a gente não imaginou que a gente ia chegar tão longe. Foram incríveis 99 episódios, a gente parou, né? Porque o Fernando estava cuidando da saúde dele, e eu também estava prestes a ser pai. Então a gente deu uma seguradinha no projeto e a gente ia retomar o projeto, assim, agora no segundo semestre. A gente estava com várias ideias de vários formatos, vários tipos de programa que a gente queria fazer. Infelizmente, isso aqui a gente vai parar, porque não faz sentido nenhum para eu continuar esse programa sem o Fernando. Além desses 99 episódios, a gente fez uma série sobre o Pelé, a primeira série sobre o Pelé em formato podcast, fizemos uma série sobre o Zito, uma série sobre Memórias do Paulistão, enfim. Aqui, o Amigos Urbanos sem o Fernando não existe. A gente vai continuar produzindo, eu vou continuar fazendo outras coisas. E os nossos amigos aqui da Asofis, né? Estou com 3 dos principais membros da Asofis, que é a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos. Eles vão continuar dando seguimento ao trabalho incrível que fazem, né? De preservação de legado do futebol, né? A gente fala que é do Santos, mas é sobre o futebol, né? O Santos é a história do futebol. Então eu estou aqui, por ordem aí que aparece para mim, com Marcelo Fernandes, com o José Roberto Brandi e com Wesley Miranda, cara. 3 grandes amigos do Fernando e caras que têm uma importância enorme na trajetória do Fernando como autor e pesquisador. Como é que vocês estão, rapaziada? Vou começar por você, Marcelo. Tudo certo por aí? Tudo beleza, Vini? Um prazer enorme estar participando dessa live aí contigo, com o Brandi, com Wesley, né? Essa homenagem aí ao Fernando. Eu acho que tudo aquilo que a gente puder fazer pelo Fernando em homenagens, em lembranças, em sei lá, né? Nunca será suficiente, né? Ele é um cara que ele foi embora, deixou um legado e é assim, né? Um amigo meu costumava dizer, né? Se você quiser eterno, faça um livro. O Fernando fez mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Então, o que importa pra gente aí é que ele passou pela vida, a gente teve o privilégio de conhecer ele, de conviver com ele, de trabalhar com ele. E assim, um personagem que é insubstituível, tanto dentro da Sofis, dentro dos pesquisadores, historiadores e autores do Santos, como para os seus amigos e familiares, né? Então, a gente sabe que é uma perda irreparável e insubstituível. O Fernando, a gente vai falar ao longo do programa aqui dos projetos dele como autor, né? Como escritor. Mas o Marcelo já mostrou alguns aí. O Wesley falou para mim em algum lugar, ou falou no grupo,
Ele é o terceiro maior escritor de livros sobre o Santos, Wesley. Ele tem 5, até estou pulando a ordem aqui, Brandi, desculpa. Ele tem 5 livros escritos, mais uma colaboração no Almanac e mais algumas outras participações em livros que a gente fez junto, inclusive. Se eu estou viajando, Wesley, você falou que ele era o segundo ou terceiro maior autor de livros do Santos. Primeiramente, é prazer enorme fazer parte disso aqui. Sim, ele foi o terceiro maior escritor, né, que fez livros do Santos, pelo menos que a gente conseguiu levantar. O Marcelo levantou isso de primeira, né, quando começou a falar. E eu costumava brincar muito com o Fernando, que com a idade que ele tinha, né, quando ele chegasse aos 60 anos, ele seria certamente o maior escritor do Santos. O tamanho, o apetite dele que ele tinha de... Sempre estava falando, ele me procurava, vamos lançar biografia. Antes de sair o livro do Zito, ele já queria fazer um livro sobre o Zito comigo. Aí eu falei para ele, tá para sair um aí e tal. E estava pesquisando do Atier. E a gente, com certeza, assim, tinha muitos projetos juntos, muita coisa legal. Mas, acima de tudo, tá a pessoa, né? Aquele cara, cara inteligente, que tinha umas tiradas de humor muito legal, muito inteligente, a gente conversava bastante. Não tinha como não se divertir conversando com o Fernando. Mas ao longo do programa a gente vai falar muita coisa. E engrossando aí o coro do Marcelo, foi um enorme prazer conhecer, conviver com ele, né? Eu estava conversando com o Ricardo Magalhães, o Santista lá do Piauí, eu falei, a vida já é difícil, a vida... Aí a gente perde uma pessoa como o Fernando, piora um pouco as coisas, né, cara? Porque era tão gostoso, o cara era sensacional. Estou aqui também com o José Roberto Brandi, além de ser um parceiro, né, de livro, né? Escreveu junto com o Fernando esse livro que, para mim, que eu considero um dos principais da história do Santos, Memorial das Conquistas, que tem toda a história de todas as taças do Santos. Precisa atualizar, né, Brandi? A gente está precisando ser campeão de alguma coisa para adicionar umas páginas nesse livro. Tenho certeza que a gente vai ter atualização para os próximos anos. E era um parceiro também do Fernando de Arquibancada. O Brandi, os filhos do Brandi, né, e os filhos do Fernando, por vezes já foram juntos aos jogos, né, assistindo alguns jogos, principalmente ali no Portão 17, que é o portão que eu mais frequentei junto com o Fernando. Enfim, queria que você falasse um pouquinho aí, o Brandi, da amizade do Fernando para você. Bom, primeiramente, um prazer enorme estar participando desse programa em homenagem a uma pessoa tão querida, né, como o Fernando, um parceiro aí, tanto de livro como de arquibancada, né, vai fazer muita falta, não preciso chover no molhado, Marcelo, Wesley já falaram, e eu penso da mesma maneira, uma pessoa super do bem, um pesquisador nato. E com relação ao livro, né, lá em 2019, na verdade muito antes disso, eu comecei na época era conselheiro, 2014, pesquisar troféus e tal, e até que decidi fazer o livro e falei, poxa vida, eu não escrevo tão bem, né, eu já tinha escrito um livro, mas eu sou pesquisador, e o Fernando tem o dom, né, e jornalista e tudo mais, e ainda não tinha um livro lançado, mas eu já sabia que estava a caminho, acho que em 1912, ou, enfim. E aí eu convidei para fazer parte dessa empreitada, e ele aceitou de imediato, e assim, foram várias e várias pesquisas, né, e eu destaco sempre que vou dar entrevistas ou falar sobre esse livro em parceria com ele, do troféu da Fita Azul do futebol brasileiro, né, de 1972, essa taça foi inclusive ele que conseguiu localizá-la, né? Eu não estava localizando, fazendo pesquisas em jornais. Ele foi até a São Paulo, né, na Gazeta Esportiva, e ele falou: "Caracas, Brandi, achei a taça, mas tem um problema". Eu, qual? Tem que pagar. A Gazeta cobra, e acho que era R$ 500, alguma coisa assim na época. E aí a gente, enfim, deu andamento ao livro. O livro foi um sucesso, teve segunda edição, depois de 2022, já sem pandemia, a gente conseguiu lançar esse livro com os amigos. E, assim, o último contato dele, inclusive, assim, contato a gente tinha, como o Wesley falou, diariamente no grupo da Sofis, a gente brincava muito e tal.
e a gente conversava muito, tirava sarro um do outro, mas direto assim mesmo, há cerca de 2 meses atrás, quando eu encontrei mais uma taça e mandei para ele. Eu falei, caracas, tem mais uma aqui que o Santos conquistou, né? Então, quando você fala, né, Vinícius, de ter uma nova edição, independente de novas conquistas, precisamos, porque o número de taças já não é mais esse que está no livro, né? A gente Sim. já... A história de Santos é uma história tão rica que a cada dia que a gente pesquisa, a gente encontra uma taça e um troféu novo, né? Então, voltando, né? O Fernando tem uma história muito engraçada com ele. Alguns anos atrás, a gente estava batendo papo e aí a gente falou, pô, caracas e tal, a gente já se conhece há uns 10 anos e tal. Ele, não, Brand, a gente se conhece há muito mais tempo. Ele, cara, memória super boa, inteligente. Memória incrível dele. Não, a gente foi numa final, Santos e São Caetano juntos no mesmo ônibus, e eu sentei do seu lado, né? E aí eu lembrei, falei, putz, é verdade, eu não lembrava disso e tal. Então, assim, na verdade a gente se conhece desde 2007, né? E era uma pessoa que tinha vários projetos, né? Que vinha pesquisando demais, né? Não sei, eu vou comentar aqui, não sei nem se poderia, aí o eterno presidente Wesley Miranda, depois talvez puxe a minha orelha, mas ele descobriu, por exemplo, que a Copa em 50 seria também disputada em Vila Belmiro. É uma descoberta recente Sim. de Fernando Ribeiro. Outra que me recordo, puxa a minha orelha se eu estiver equivocado, hein, Marcelo e Wesley, é do fato da Copa América de 1949 ter sido disputada em Vila Belmiro. Um fato pouco divulgado, né? Porque talvez por falta de conhecimento mesmo. E o Fernando nos trouxe aí essas duas grandes novidades nos últimos dias, assim, né? Então, Sim. realmente, Ele estava uma super pessoa ativo, incrível, né? pessoa ativa, É né? porque ele tava pesquisando por livro do Atié e ele pegou justamente o período da presidência, ele estava no começo da pesquisa. Então ele chegou nessa época de 40, a visita do Júlio Rimet à Vila Belmiro, o jogo do Sul-Americano, e para não falar assim, o Guilherme Gomes Guarcho colocou recentemente essas duas informações no livro Vila Belmiro, inclusive fica de recomendação. E eu falei pro Verdade. Fernando, eu falei, o Guarte colocou no livro e tal. Aí o Fernando, porque ele não tinha lido o livro ainda, né? Mas o Fernando estava pesquisando ali, né, diariamente e Normal, tal. vivendo normal. E ele achou outras coisas também maravilhosas, mandava coisas assim que, inclusive, bom, com o tempo a gente vai colocando Vai para dando frente. andamento, né? Né, Isso que eu claro. ia falar. Eu ia falar para vocês três. Acho que uma boa parte. Obviamente que a Sofis por si só é uma, uma associação que vai sempre manter o legado do Santos vivo, né? Por mais que tem gente que quer descredibilizar o tempo todo, né? Algumas marcas, alguns recordes da história do Santos. Mas acho que é muito importante a gente, de alguma maneira, manter o que o Fernando estava fazendo e algumas vontades do Fernando. Então, eu tinha muitos projetos com o Fernando. De verdade, a gente tinha, sei lá, uns 15, 20 projetos para tocar, assim. Tanto de livro quanto de documentário, podcast. E eu quero colocar tudo isso na rua, eu quero fazer. E eu conto com a ajuda de todo mundo. O Brandi falou da faculdade, né? Só contando rapidamente um pouco da minha jornada com ele. A gente se conheceu em 2002, cara. No mágico ano de 2002. Foi quando começou a faculdade de jornalismo pra gente. E logo de cara a gente já se aproximou, né? A gente era muito novo. Eu entrei com 17, acho que o Fernando tinha 19. A gente logo descobriu o outro era santista. A gente começou a ir junto pros jogos. E, cara, eu calculo... O primeiro jogo que a gente foi, eu não vou lembrar, mas foi em 2002. Foi a estreia do Brasileiro de 2002, o primeiro jogo que a gente foi junto. Santos e Botafogo. E o último jogo que a gente foi junto foi Santos 3, São Paulo 1 esse ano. Um dia depois da apresentação do Neymar. Uma chuva inacreditável. Tava eu, o Fernando, o Murilo e o Arthur. Eu chuto que a gente foi de uns 300 a 400 jogos juntos nesse tempo, contando Vila, Pacaembu, Morumbi, Centenário de Montevidéu e, sei lá, mais alguns estádios aí por aí que a gente foi. E a gente começou essa parceria na faculdade com o TCC. A gente fez um TCC, obviamente, sobre o Santos, né? É claro que o nosso TCC foi sobre o Santos. E com o tempo a gente ficou... O TCC não ficou tão legal e tal, mas a gente acendeu uma chama ali de escrever sobre o Santos. E a gente tinha muita vontade de fazer livro e não sabia o que fazer. Foi quando surgiu
também um grande outro amigo na minha vida, que é o Marcel Schoube, né, o filho do Lima, filho do Coringa Lima, e a gente falava, pô, cara, tô a fim de escrever um livro. Deve ser, meu pai sempre quis ter um livro, vamos conversar. Conversamos, obviamente chamei o Fernando, e foi um processo longo, cara, o livro do Lima. A gente pesquisou aí, começou a pesquisar lá para 2013, assim. O livro só foi lançado em 2022. Então, a gente fez uma pesquisa absurda. Ele já estava pronto há um tempo, né? A gente foi uns 5 anos para fazer esse livro. Porque a gente não vive disso, né? Infelizmente, a gente trabalha, tem filhos e tudo mais. Mas ali a gente se aproximou ainda mais. E eu destaco uma característica de pesquisador, daí não estou nem falando como um amigo. O Fernando é assim, ele, por exemplo, ele vai escrever um texto sobre... O Lima nem tanto, porque o Lima era um cara mais conhecido, a gente tem imagens, né? O Lima jogou Copa do Mundo e tudo mais. Mas vou falar de um jogador que é conhecido, mas que a gente não tem imagens, que é o Antoninho, ou tem poucas imagens. O Fernando, ele conseguia, através da pesquisa dele, né, em jornais e revistas, descrever como o Antoninho jogava. Então, ele falando do Antoninho ou de qualquer outro jogador que a gente não tem imagem ali dos anos 40 para trás, parecia que ele tinha visto o cara jogar ontem. De tão profundo que ele ia nas pesquisas, sabe? Não, o Antoninho era assim assado, era um 10, mas ele podia jogar de 8, ele chegava assim, batia de tal jeito, gostava de cair pro lado, enfim, isso é uma característica de um pesquisador que vai ao fundo mesmo, né? E o Marcelo pôde ver de perto isso, né, Marcelo? Porque o Fernando foi um dos caras mais importantes para o Almanac dos Craques, que talvez seja, junto com o Memorial, com o Almanac do professor Guilherme, e para mim, são os 3 livros mais importantes da história do Santos. O Fernando ele teve uma participação muito importante no Almanac dos Craques, ele só não foi um coautor porque ele estava ocupado com esses projetos aí do Lima e do Lula, né? Então ele estava sobrecarregado com isso. Foi bem na época do Lula, né? Na época do Lula, né? E mesmo assim ele nunca deixou de colaborar, porque nós tínhamos o grupo para levantar o material no WhatsApp, para discutir alguns episódios, algumas fotos, fichas. E ele ajudou a gente com tudo, né? Inclusive ele falou, ó, esse pessoal aí de 27 aí, deixa os perfis comigo que eu faço o perfis dos caras, porque o Fernando era a maior autoridade da equipe do ataque dos 100 gols, né? Aquela geração de 27 ali, ele conhecia os caras ali um por um ali de cor e salteado, né? Ele tinha todas as informações sobre eles, todas as características dos caras, como você falou. E assim, ele teve uma ajuda muito importante, né? Até antes do lançamento do Almanac, assim, do evento, até tava pensando, eu falei assim, ó, vou falar com o Marco botar a mesa, e o Fernando, se ele chegar cedo lá, eu vou jogar ele na mesa com a gente, vou botar ele para autografar os almanacs, porque ele ajudou tanto a gente, que seria até injusto a gente fazer o evento do Almanac e ele ficar apenas como um mero colaborador. Muito mais. E eu espero que na próxima edição a gente possa dar a devida homenagem a ele, né? Ele vai ter uma homenagem no Almanac. Seja feita, porque realmente sem ele seria muito mais difícil do que foi. Ele fez com que a obra fosse menos difícil do que ela era, né? E o Fernando era genial, né, cara? Eu quantas e quantas vezes eu mandava tijolos para ele e ele transformava os tijolos em diamante, né? Falei, Fernando, dá um tapa nesse texto para mim aí. Pô, peraí, tô ocupado agora. Quando for daqui 1 hora e meia, eu tô saindo do trabalho, eu arranjo o texto para você. Você vê os garranchos que eu mandava para ele, como ele trabalhava o texto, era um negócio impressionante, né? Ele tinha esse dom de escrever bem, né? De absorver bem a informação, jogar ela para as redes, né? E fazia um sucesso danado, né? O texto mesmo dos gols do Pelé, que foi notícia no mundo todo, cara, a gente deve tudo isso aí a ele, né? Sim. Ô, Marcelo, e assim, lá na faculdade, primeiro que faz muito tempo, né? Obviamente que você ali aprimora, geralmente quem faz jornalismo, principalmente naquela época, né? Porque gostava de escrever, né? Ou já tinha alguma base assim. Mas a faculdade ela não te dá vamos dizer, esse dom da escrita. Isso vem de leitura, cara. O Fernando era um leitor voraz, assim, cara. A gente falava muito sobre livro. Aliás, ele ficou de me emprestar um monte de livro. Vou ter que dar um jeito de pegar. Que eu falava, ele falou, tô lendo tal livro. Eu falei, eu quero ler esse livro aqui. Eu falei, tô lendo um livro aqui também. Ele disse, não, eu quero ler. Ele lia, sei lá, cara, um livro a cada 10 dias. Tipo, era bizarro, assim. E ele tinha... E acho que o texto dele, ele foi sendo aperfeiçoado por tanto que ele lê, cara. Ele lê de tudo, assim, né? Do esporte
as coisas mais variadas. E isso a gente percebe no texto fluido dele, né, cara? Além de. Eu tava falando com o Wesley, a gente conversou por telefone aí um tempão, né, Wesley, esses dias. Além de escrever bem, cara, ele era um cara que no vídeo falava super bem. Falava super claro, num tom sempre tranquilo, trazendo informação com leveza. Queria que o Wesley falasse um pouquinho aí desses últimos tempos que vocês estavam fazendo conteúdo pré-jogo e muita coisa pros canais da Sofis junto com o Fernando. Cara, então, primeiro falar sobre a introdução do Fernando na Sofis. Vocês estavam falando aí, eu vou lembrando. Era mais ou menos fevereiro de 2016, ele estava fazendo a pesquisa do Lima e me mandava o que ele estava pesquisando e tal, por e-mail. Falava, cara, que cara legal, cara. Ele é super. Divide tudo e tal. Pegava humilde, tudo né? que ele achava de jornal, humilde, mandava tudo. Eu falei, pô, ele não tem nem medo de eu furar o olho dele, falar que isso aqui foi informação minha e tal. E os e-mails estão lá. E no fim de 2016, a gente fez uma reunião e o Fernando se juntou. A gente pôde se ver pessoalmente, já vinha conversando há um tempo, né? E a gente fez até uma reunião lá no prédio do Toninho Silva, que foi jogador do Santos em 83. E a gente pôde já ali começar a conviver. E passou um tempinho, o que o Marcelo falou aí sobre os gols do Pelé, o Fernando, com os textos dele, genial. E agora essa parte aí também, que eu sempre achava assim, eu sempre tive eu queria muito uma pessoa que falasse bem, que interpretasse bem o texto, que tivesse o time certo. E o Fernando, quando a gente começou esse negócio de fazer o pré-jogo, né, eu escrevia a história, né? A gente sentava, analisava o que eram os principais pontos que a gente poderia colocar para poder dar um resumo do jogo em especial. E eu editava isso aí, ele falando. Cara, é um trabalho assim, hércules, maravilhoso, que eu tenho maior honra de ter muitos episódios, tanto na Sofis TV, que a gente começou por lá, na Sofis TV, e depois a gente passou para o meu canal, o maior de todos os tempos. E era um barato, cara. Foi umas situações. Às vezes o Fernando não tava viajando e ele esqueceu de gravar. Ele falou: vou ter que gravar aqui do hotel mesmo. Aí ele armava lá o celular, gravava, interrompia a viagem muito dele, dedicado, gravava né? de lá. Muito dedicado. Muito dedicado. Então, e detalhe, às vezes assim, a gente realmente, ele falava, pô, o Santos não me empolga, o Santos jogando mal, e a gente gravando. Vamos lá, vamos tentar fazer isso aí que vai dar certo. E, cara, era um prazer enorme. Eu falava para ele, cara, eu tenho um prazer em fazer isso aqui com você. Sim. É um dos maiores clubistas que eu já conheci na vida, inclusive. Vamos falar um pouquinho das obras do Fernando. Vou começar aqui com tá na minha mão do Lima. Vou falar rapidinho aqui do livro. Cara, já conhecia, já era muito amigo do Fernando há muito tempo. Mas, como eu disse para vocês, o nosso TCC não foi aquele TCC. Foi ali, né, cara? 20 e poucos anos ali, a gente fez o que deu, enfim. Agora, o livro do Lima, e é curioso que eu e o Fernando, a nossa relação, um vai puxando o outro para cima, né? Porque a gente dividia o livro do Lima em capítulos. E não é uma competição, primeiro que a gente é muito amigo. Mas assim, pô, um cara faz um capítulo animal, tu vai fazer um meia boca? Não dá, né? Então você tem que manter um padrão até para a fluidez do texto do livro. Cara, o Fernando ele ficou encarregado de pesquisar a passagem do Lima no México e nos Estados Unidos. Ele achou coisa que nem o Lima lembrava. O Lima não lembrava das coisas que ele achou. Ele achou companheiro do Lima no Facebook, que jogou com ele no México. Pra você ter uma ideia. O cara até chorou de emoção, o companheiro dele. Me fugiu o nome dele agora. O Fernando jamais esqueceria o nome do jogador, eu já esqueci. O Fernando achou que o Lima jogou, né, achou em pesquisas que o Lima jogou uma espécie de showball nos Estados Unidos, pra vocês terem uma ideia. Era um embrião do showball, do que a gente conheceu agora, e enfim, alguns chamam de futsal, mas é aquele showball que a bola não sai. Sabe? Ele achou cada coisa assim que deixou o Lima encantado. Então esse projeto aqui, cara, eu vou escrever, eu tinha até dado uma parada nos últimos 3 anos, que eu fui pai 2 vezes, e as coisas ficam um pouco mais truncadas, né, depois de ter filho, mas eu tenho certeza que eu vou escrever mais livros, até para honrar a memória e os acordos que eu tinha com o Fernando, né, os combinados que eu tinha com ele, mas nada, nenhum
vai ser tão importante quanto o livro do Lima, Lima, um Coringa entre Reis. Primeiro pela figura do Lima fantástica que é, e toda a família, um beijo aí pra Dona Vera, pro Marcel, pro Denis, mas também pelo nível de exigência e de excelência que o Fernando fez eu ter. Porque, cara, incrível, ele é um pesquisador, é o maior que eu conheço de todos, assim, é um cara que vai na raiz, como o Brandi já falou, todos já falaram, e aí já aproveito o gancho aqui, Brandi, esse livro aqui, cara, a gente já falou rapidinho, mas queria que você contasse um pouquinho do processo, né, cara, porque, porra, estamos falando aqui de centenas de taças, né, esse é um trabalho de maluco, né, cara, que só malucos como o pessoal da Sofis é capaz de fazer. Esse trabalho, ele realmente ele começa lá atrás, em 2014, bem no início da Sofis mesmo, né? Onde eu começo a realmente a resgatar as taças e troféus, acho embaixo de arquibancada, enfim, vários locais assim, fui fazendo e como você mesmo disse, né, o do Lima foi longo, né, demorou, e esse também demorou muito, né, e aí como o Wesley lembrou, ele entra na Sofis 2016 já como sendo o autor do livro do Lima, e aí eu já sei disso, né? Então eu falo, poxa vida, e é o que o Wesley falou, ele não tinha essa de, ô Brandi, eu vou te mandar aqui, ó, o livro do Lima, ainda não tem editora, mas dá uma lida aí e tal. Então ele não tinha esse negócio de, entendeu? De dividir, né? Então aí eu vi a escrita dele, já tinha visto algumas outras Ih, Brandi coisas, travou. falei, não, tem que ser o Fernando, e aí escolhi ele realmente para fazer praticamente toda a parte escrita, né? As fichas foram feitas por mim também, mas sempre com a colaboração do pessoal das Sofis, Claro. o Wesley, Marcelo, todo mundo colaborou com esse livro, né? Sim. Mas não quero ser repetitivo, falar de novo da taça lá de 72, mas eu lembro assim de ter, por exemplo, o Guache que me lembrou isso, né? Ele falou, pô, ô Brandi, você que me apresentou o Fernando, né? E eu começo a lembrar, né? Como eu era não era mais conselheiro, mas achava que eu era ainda, eu tinha as portas abertas, né? Falei, Fernando, vamos lá, que tá liberado para a gente entrar, sala do conselho, não sei o que lá. E ele teve essa oportunidade aí de pegar vários troféus, né? Em suas mãos, e a gente tirou algumas fotos juntos, até estava resgatando algumas fotos de alguns dias que fomos até lá fazer as fotos em loco, né? E assim, né? Não me alongando, eu queria deixar registrado, já que é para falar do livro, É difícil segurar. Wesley, ontem eu quanto consegui Brandi... prestar, não, tá tudo bem, Manda vamos lá, lá. manda ver. Ontem eu consegui prestar a última homenagem a ele. Última não, porque Fernandinho é eterno. Chamava ele de Fernandinho, não chamava ele de Fernando. E lembro sempre que ele falava assim, tudo bem com o senhor, né? Era exatamente desta forma. Mas ontem eu tive a oportunidade de homenageá-lo. Eu tive uma reunião no Museu do Futebol e eu tinha comentado com ele, pô, Fernando, precisa levar o nosso livro. Isso em 2022, tá? Precisa levar o nosso livro lá pro Museu do Futebol. Tem os livros de todo mundo lá, tem que ter o nosso memorial lá e tal. E ontem eu aproveitei a oportunidade, tirei até uma foto junto com a diretora, com a Marília Bonas, e hoje o nosso livro está, conforme prometido, Bonito. na biblioteca. Muito bonito, bonito demais, No bonito Museu do demais, Brandi. Futebol. É isso, gente. Tá difícil. É difícil demais. Wesley, queria que você falasse um pouquinho. A gente também, não sei se vocês lembram, todos aqui eu lembro, o pessoal que está assistindo, teve um projeto super bacana, pena que durou pouco, chamado Santos Box, né? A gente gostou bastante de participar, eu e o Fernando participamos, e ele fez esse livro aqui, 1984, A Sensacional. Conquista na Bola, na Garra e na Coragem. Eu sei que o Wesley tem muita proximidade com alguns desses ídolos aqui dos anos 80. Esse livro foi um dos que o Fernando mais gostou de fazer. Ele gostou de todos, é difícil falar, né? Um dos que mais gostou, porque ele gostou de todos. Porque, cara, ele é absolutamente obcecado pelo Serginho, muito por conta do irmão dele, do Teco. Que o Teco é um cara
de 10 anos a mais que a gente, né? Que eu e o Fernando. E sempre falava muito do time de 84. E o Fernando ficou muito feliz em ter a oportunidade de fazer o livro de 84. Até quando a gente foi chamado ali pela Santos Box para fazer, tava na dúvida, né, de qual faria. Eu falei, cara, não, fica com você, 84. Você tem uma ligação muito maior que eu, né? Com 84. Nós dois não vimos, né? Eu sou de 84, ele é de 83, mas ele tem uma relação incrível com esse time. E eu queria que você falasse um pouco também da importância dessa galera de 84 ter sido imortalizada no livro do Fernando, Wesley. Primeiramente, um livro muito bonito. Esse livro eu também gostei. Eu até brinco que foi... não é que agora, né? Não estou falando isso agora, estou falando isso na época que eu peguei. Eu falei, esse foi o melhor livro do boxe. 1984. Até porque, assim, não que os outros não foram bons e tudo, mas 84 a gente costuma falar que foi um título que valeu por muitos anos, né? Então, e a gente praticamente nos Meninos da Fila, e o Fernando era também um Meninos da Fila como eu, né? A gente cresceu ouvindo esse gol do Chulapa aos 27 minutos do segundo tempo. Então, isso aí teve uma importância muito grande. E é verdade, ele tinha adorava a figurinha que ele mandava, era sempre do Chulapa e tudo. O Brandi, Fernandinho, ele me chamava de meu lindo, eu chamava ele de meu lindo. Bom dia, meu lindo, como é que você tá? Desculpa, era uma viadagem também, viu? A gente se tratava muito carinhosamente, era um negócio assim bem intenso. E o cara justificava suas lágrimas. Acho que quem não se emocionou desde sexta-feira, não teve coração, não conheceu o Fernando do jeito que a gente conheceu. O cara essencial. 84, ele veio aqui em casa pesquisar, né? Você acho que tem uma colaboração sua, né? Sim. Tem ingresso, algumas coisas. Então, eu fiz em 1916. E aí, aproveitando o gancho mais uma vez, o nome do programa, né? Urbano Caldeira, foi o livro que eu escrevi no Santos Box, né? Urbano Caldeira e a Vila Belmiro, né? Exatamente, que o Fernando te ajudou. O Fernando ajudou. O nome desse programa. E o Fernando ajudou bastante, né, Brandinho, na confecção do seu livro, né? Também. A gente era parceiro, né? Um ajuda do outro. Marcelo, queria chamar você agora num papo, porque é o seguinte, o Fernando escreveu para... agora eu vou falar assim, obviamente, estou falando aqui do livro do Lula, Campeão Esquecido. Esse livro tem uma importância histórica incrível, porque existe, sim, um movimento para apagar algumas memórias, para deixar de lado algumas figuras tão marcantes do nosso futebol, e a gente vê pesquisas, enquetes em que o Lula não é colocado entre os principais técnicos da história do futebol brasileiro, e o Fernando fez um trabalho. Esse livro aqui, todos têm que ler, mas esse aqui, não só o santista tem que ler, porque mostra o tamanho do que foi esse cara, né? A importância que teve esse cara, o Lula. Não é à toa que o nome do livro é Campeão Esquecido, porque sim, ele vai deixando, vai ficando para trás, porque era um time maravilhoso, né? Você tinha ali Pelé e companhia, mas o Fernando, ele tinha como objetivo, ele conseguiu alcançar esse objetivo, mostrar o tamanho e a importância do Lula. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e um pouquinho desse processo que existe um movimento na imprensa de querer reescrever a história. Olha, o Lula, cara, é um personagem tão sensacional que, assim, a primeira vez que eu ouvi falar no Lula era um álbum de figurinha do Campeonato Paulista que eu comprei. Se eu não me engano, era de 87 a 88. Aí no meio tinha, assim, no meio do álbum de figurinha, tinha umas figurinhas assim, e tinha uns personagens, né? O maior artilheiro da história do Paulista, o maior campeão seguido, que era o Toninho Guerreiro com 5 paulistas seguidos, o maior artilheiro, etc. E um desses personagens de destaque era o Lula, né? Aí no álbum de figurinhas os caras falam o ex-treinador, o lendário treinador do Santos, Luiz Alonso Pérez, tinha o hábito de agradecer após a cada vitória nas praias de Santos e Iemanjá, né? Eu falei, caramba, meu, que figura rara é essa? Quer dizer, o Santos ganha, o cara chega lá na praia e vai curtir uma farofa lá à noite, de madrugada lá. Eu achei sensacional, né, cara? Porque quem curtia placar nos anos 70 e 80 tinha muito folclore, né? Em relação à religião, em relação ao misticismo, um monte de coisa, né? Eu achei sensacional, né?
E o Fernando, cara, ele teve a astúcia e a inteligência, cara, de trazer de volta à vida um personagem espetacular, cara. O Lula, ele é o maior campeão da história do futebol brasileiro como treinador, né? O cara foi o mentor do maior esquadrão da história do futebol mundial. E poucas pessoas falam dele, né? Procuram denegrir a imagem dele, aqueles que não conhecem, dizendo, eu ouvi falar que o Lula jogava as camisas pro alto. Cara, o Lula ele não era um estrategista como era o Heleno Herrera, ele não era um estrategista como era aqueles húngaros dos anos 50, né? Gustavo Sebes e companhia, né? Mas ele era um cara que ele tinha olho, né? Ele sabia do potencial do jogador antes do jogador se tornar um jogador, né? Ele sabia que aquele cara que estava ali na faixa dos 14, 15, 16 anos na divisão de base ia render muito ainda. Tanto é que ele falava para a diretoria, falou, pode mandar vender esse, aquele outro, que na divisão de base aí, ó, no time 2, 3 aí, tem uns caras aí que vão fazer estrago. Então a importância dele vai muito mais além do que ser apenas um treinador, né? Ele era um cara que tinha um olho mágico, um olho clínico para isso. E eu acho que o Fernando ele acertou muito nessas biografias que ele fez. O Wesley falou, para mim não havia dúvida nenhuma que ele seria o maior autor de livros da história do Santos, né? Para mim era certo e sabido que isso ia acontecer, né? A gente já sabia do potencial dele, da vontade que ele tinha, da fome que ele tinha. E em relação ao livro do Lima, cara, a última vez que eu conversei com ele foi sensacional, assim, né? Eu mandando áudio para ele escrevendo para mim. E eu falando para ele assim, eu falei, Fernando, foi até bom que eu fiz essa homenagem para ele, agradecendo ele, né, antes dele ir embora. Eu falei, Fernando, aquilo que você fez pelo seu Lima, o Santos em 60 anos, com festinhas e convites, não fez nem um terço daquilo que você fez. Você deu um presente para ele que é eterno. Os netos, bisnetos, trisnetos, tataranetos lá na frente, daqui a 50, 100 anos, vão ver aquilo que vocês fizeram. Né? Isso daí não tem dinheiro que pague. Então, assim, você pode tirar todos aqueles bolinhos, festinhas, coquetel, tudo isso aí foi sensacional. Mas o presente que você deu para ele, para todos os descendentes dele, isso aí não tem preço, não tem valor. É isso, cara. E tem mais um livro aqui, o 1912 em Diante, que aí foi um livro em colaboração eu, Fernando, a Gabi Fernandes e o Lourenço Santiago. A gente não escreveu a história do Santos, mas a gente escreveu algumas histórias sobre a história do Santos. Enfim, o Fernando novamente deu show, contou várias histórias legais, algumas inéditas, porque que é o que a gente falou, ele sempre trazia alguma coisa assim diferente, né? Um bastidor aqui desse livro, que o Fernando ele era meio contra, porque assim, o livro ele tem uma participação do Juca Kfouri, né? Corintiano Juca Kfouri. O Fernando não queria e tal, e o editor da Corner foi falando, vamos lá trazer um olhar diferente sobre o Santos, isso e aquilo. Eu falei, Fernando, deixa pra lá, vamos nessa, vamos embora, cara. Ele era muito... Cara, ele é muito Santos, né, cara? Não tinha, todo mundo aqui obviamente que mas ele era mais. Eu falo, cara, você é meio maluco, né? Enfim, ele ficou meio incomodado na época, mas, cara, tudo bem. O livro é um livro legal, mas é isso, não é só isso que ele fez muita coisa. E aqui a gente está focando, obviamente, nos livros, nos projetos, mas, cara, o Fernando como amigo, cara, foi meu melhor amigo, né? Então, é muito difícil, eu já até falei para Carol, né? Eu consegui transformar tudo que eu tinha para falar sobre o Fernando em uma carta. Eu escrevi uma carta para Carol e coloquei, cara, lembrei de umas histórias assim inacreditáveis do tempo da faculdade e dos outros tempos. Então é uma amizade que eu nunca vou esquecer, né? Vou levar para sempre e eu quero levar agora os outros projetos que o Fernando estava tocando. A gente está encaminhando aqui para o final. Eu queria ver se vocês tinham alguma palavra final, algum destaque, um abraço, alguma outra consideração. Brand, vamos começar por ti? Bom, apenas dizer que foi uma honra, né, poder conviver com Fernando Campos Ribeiro durante, durante todo esse tempo aí, e tenho certeza que ele deixa um legado, né,
ele deixa não só para os filhos, como para aquelas pessoas que querem iniciar aí essa jornada, vamos dizer assim, né, de pesquisador, porque não tem fim, é uma jornada. O pesquisador, quando ele é um pesquisador nato, ele quer ir sempre a fundo. Então ele foi um exemplo, né, de pessoa dedicada, de pessoa que tinha o dom, né, de escrever, também o dom da palavra, como você disse, né, Vinícius, ele também falava muito bem. Então eu deixo aí realmente um grande abraço aí pro Fernandinho aí, que está vendo a gente hoje, tenho certeza disso, para toda a família, né, para todos os amigos, né, para toda a nação santista. E Fernandinho, hashtag Fernandinho Eterno. Boa. Você, Wesley, por favor. Bom, como você disse, a gente focou bastante no pesquisador Fernando, né? E a pessoa Fernando, cara, foi uma dádiva poder conviver alguns bons anos com ele, né? Não tão próximo, porque a distância Santos-São Paulo evitava que a gente se encontrasse com frequência, mas eu tive o privilégio, não foi de conhecer um dos maiores pesquisadores do Santos. Eu tive o privilégio de conhecer uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida, que foi o Fernando. É difícil falar isso aí, mas que Deus o tenha em um bom lugar. A gente vai estar sempre aqui lembrando dele. Ele é eterno. O cara é eterno mesmo. Fantástico. Você, Marcelão, por favor. Cara, o Fernando, só tenho coisas boas para dizer dele. Assim, a primeira vez que eu conheci ele pessoalmente foi no lançamento do maior espetáculo da Terra. E a última vez que eu vi ele foi no lançamento do Almanac dos Craques, né? Então foram só momentos especiais, né? E assim, o que fica do Fernando, cara, é assim, é o espírito de equipe dele, né, cara? A simplicidade de compartilhar informação, de querer ajudar, de querer colaborar, enaltecer a história, a memória do Santos, né? A primeira vez que eu vi ele dando eu não conhecia o Fernando na telinha, né, nas lives, né? Quando a gente brincava de fazer live um ou outro aí, o Brandio, eu, o Wesley, o Léo, o dia que ele pegou o microfone lá, todo equipado lá na casa dele lá, e fez a primeira live, eu falei, comentei, acho que até com o Wesley, eu falei assim, Wesley, ó, tem talento, hein? Sabe falar, sabe se expressar bem, consegue passar bem a informação. Ele com o microfone na mão e com a caneta na mão, não tem para ninguém. Anos luz à frente de qualquer um no grupo. Então, assim, só tem coisas boas para lembrar dele, né? Tanto dentro da Sofis como fora, né? Ele, como o Wesley falou, né, cara? O humor dele era sensacional. Ele, para botar fogo no parquinho, não tinha igual, né, cara? Gostava de uma bagunça, né, cara? Mas, assim, sempre foi um cara bom de grupo, né, cara? Sempre foi um cara família. Pô, tive prazer de assistir jogo com vocês aí. Com o dele, com o Brand, os filhos do Brand lá no Portão 17, lá, cara. Pô, foram momentos sensacionais, né? O pouco que a gente conviveu foi muito bom, né, cara? E é como eu falo, né? Ele, na minha opinião, assim, é insubstituível. Você pode achar até outro Fernando Ribeiro aí para falar sobre a história do Santos ou para conviver pacificamente entre nós aí, mas assim, a pessoa, o pesquisador, assim, para mim é eterno, né? Ele é imortal. Vai ser difícil, cara, ir no próximo jogo e não tá com ele. Provavelmente vai ser Santos e Flamengo, né? Vai ser bem difícil. Eu queria agradecer aqui a todo mundo que foi com a gente esses anos. Obrigado mesmo, valeu vocês três por terem participado. E agora a gente vai colocar uns depoimentos também de amigos do Fernando. Beleza, galera? Um beijo pra todo mundo, valeu. Todas as vezes que eu encontrei ou falei com o Fernando, seja pessoalmente, seja online, ele foi o cara mais simpático que eu já vi, assim, impressionante como eu nunca vi nenhuma fagulha de mau humor nesse cara. Eu lembro uma vez que a gente se encontrou na porta do Maracanã e ele veio correndo me cumprimentar porque eu tava passando assim na porta da torcida do Santos, saindo de um outro setor de imprensa. E ele veio correndo, simpaticíssimo, me apresentou os filhos. E toda vez que a gente combinou de gravar algo junto, ou que ele gravou algo pro meu canal junto com o Vini, ele foi o cara mais legal possível. 1, 2 semanas antes
de tudo que aconteceu, ele estava comemorando comigo as tentativas da Prefeitura de Santos de proibir gente de correr na ciclovia e celebrou, até brincou comigo, vencemos essa batalha. Cara, o que eu vou lembrar dele é sempre o quão simpático e educado ele foi, o quão carinhoso ele foi comigo e com o meu trabalho, e poder falar isso de alguém é muito bom, porque nem todo mundo é assim. Ele era um caso muito raro, uma pessoa muito rara, uma pessoa especial, e é muito difícil aceitar, vai fazer muita falta, Fernando. Olá, comunidade de alvinegros praianos. Um célebre poeta e dramaturgo alemão destacava a contribuição dos homens, dizendo que aqueles que lutam um dia são bons, aqueles que lutam um ano são melhores e aqueles que lutam a vida inteira são imprescindíveis. Eu diria que Fernando Campos Ribeiro se enquadra em todas essas categorias. Ele, como jornalista, lidava com texto e contexto, facilitando a compreensão de todos nós, e ajudou a construir a Sofis. Vá em paz, Fernando. Um abraço, amigo. Olá pessoal, eu sou Alex. Falar do Fernando, né, historiador, santista, sofista, escritor, né, então uma pessoa assim muito do bem, né, já está fazendo muita falta para todos nós, né. Onde estiver, Fernando, você sempre será lembrado. Olá, meus amigos urbanos, sofistas, santistas, passando aqui para deixar um grande beijo e um até breve para o Fernando, um baita cara, um baita estudioso, um baita santista, um santista de 4 costados, como diriam. Tive o prazer de conhecer ele antes ainda da Sofis, no comecinho da embaixada, e foi assim, amor à primeira vista, porque é um cara maravilhoso, e eu vou sempre falar, não vou falar no passado, porque é um cara que vai estar sempre presente na história da Sofis, vai estar sempre presente com a gente, com todo o seu bom humor, com toda a sua inteligência e elegância. E eu só quero dizer que quem teve o prazer de conhecer, como eu tive, deve se sentir muito honrado. E quem não teve, conheça mais, se aprofunde mais na Sofis, nos amigos urbanos, e continue amando o Santos, que gente como o Fernando sempre foi orgulho, e sempre será. Um beijo. Fernando Ribeiro, um santista diferenciado, um grande pesquisador, um santista que sabia contextualizar a história dos santos no passado e no presente. Você fará falta, meu amigo, fará muita falta. Fará falta nos seus comentários sobre os santos, nas suas tiradas bem-humoradas. E fica para nós, que ficamos aqui afastados de você, o sentimento de uma perda muito grande. Vai aqui um abraço aos familiares, a minha solidariedade e a certeza que o trabalho do Fernando Ribeiro será perpetuado por todos nós da Sofis. Fernando Ribeiro, um grande amigo, Fernando Ribeiro, sempre presente. Saudações santistas. É com muito pesar que eu faço esse vídeo em homenagem a Fernando Campos de Ribeiro, meu grande amigo, grande companheiro, que participou de muitas das descobertas que nós fizemos de primórdio do futebol santista. Que Deus o tenha e lá ele encontre as informações que não encontrou aqui embaixo. Um grande abraço a todos. 100º episódio do Amigos do Urbano, e um episódio histórico, mas ao mesmo tempo muito triste, porque não temos pela primeira vez nosso amigo Fernando entre nós. Vini, desejo a você muita força, que continue com esse projeto brilhante. E Fernando, onde é que você esteja, a gente sabe que você vai estar torcendo pelos Santos, porque além da família, acho que a sua grande paixão era o Santos Futebol Clube. Amor que todos nós cultivamos e que temos, e que você sempre teve orgulho de dizer: nascer, viver e no Santos morrer.
Um beijo a todos. Tive o prazer de conhecer o Fernando através do Brandi. Foi aqui numa reunião que nós tivemos no Conselho Deliberativo do Santos, uma reunião da Sofia. Foi nesse dia que eu conheci o Fernando. E dessa data em diante pude admirar a capacidade dele como escritor, como jornalista. Vai deixar saudades. Era um cidadão muito inteligente. Também tive a honra de ter amizade até hoje com o pai dele, que mora perto da minha casa, aqui no bairro da Aparecida. Uma vez eu comentei com o pai dele que eu gostaria que o Fernando escrevesse um livro sobre os estivadores aqui do Porto de Santos. Mas, infelizmente, não deu tempo. Fiquei sabendo que ele está fazendo uma obra sobre o ateliê Jorge Cury. Se algum amigo da Sofis puder terminar a obra, seria muito importante. Descanse em paz, meu amigo Fernando. Você foi muito útil ao Santos Futebol Clube e a nós aqui, a mim e ao Gabriel Pierini, no Centro de Memória. Que Deus te receba com muita luz. Faço aqui minha homenagem ao nosso querido Fernando Ribeiro. Primeiro, ele como ser humano, sempre muito gentil e generoso. E depois, claro, seu trabalho como historiador junto à Sofis, ao nosso querido Santos Futebol Clube, por toda a sua contribuição, resgatando a história e deixando esse legado maravilhoso. Você vai fazer muita falta, vai deixar muita saudade. Deixando o adeus aí, um até logo, meu amigo Fernando Ribeiro, com tantas histórias ali, que iniciadas lá na adolescência, quantas histórias a gente teve junto, quantas noites aí a gente nos bares da cidade e depois a gente se reencontrando aí com a Sofis, quanto que ele colaborou e quanto ele amava esse clube. Vai com Deus, meu irmão Fernando. Um abraço.